monkeymac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. Apresentação: Eliel Almeida. Sou eu, muito boa tarde para você que acompanha a Central Brasileira de Notícias, são 4h07, cá estamos para mais um Arena CBN, começando mais uma semana nesta segunda-feira, 7 de outubro, vamos juntos até às 5 horas da tarde e nem um minuto a mais, que hoje estamos econômicos. Sim. Vamos falar bastante da rodada do fim de semana e Guarani. Enquanto a matemática permite sonhar, você sonha. Mas quando você olha para dentro de campo, não sei. Vamos segurar um pouco a emoção, mas a coisa tá muito complicada para o Guarani. O próprio Ituano agora já se distanciou por 6 pontos do Guarani, enfim. A macaquinha ressurgindo, hein? Derrotou o Botafogo este que é o próximo adversário do Guarani na quarta-feira, jogo atrasado. Vamos falar deste jogo. E claro que a gente vai falar da expectativa também em relação ao Campeonato Brasileiro. Botafogo voltando a abrir 3 pontos do Palmeiras, hein? Continua aí uma rodada, podemos dizer assim, na frente do verde. Vamos lá, para não perder tempo, e tem vôlei também na decisão do Campeonato Paulista, vai encarar o Suzano. Tudo bem com você, William Cabelo? 100%? 100%. Boa tarde, Eliel, Lupe, Carlão, Fábio Scheib, nosso sultão que tão bem nos recebeu. Aliás, que evento maravilhoso. Alvissareiro no sábado. Obrigado, hein, Scheib? Ainda bem que nem todas as imagens... Sempre um prazer. O Fábio Scheib fazendo as honras da... Ainda bem que nem todas as imagens foram divulgadas. E entre mortos e feridos, todos mortos e feridos, não, morto por enquanto nenhum, mas feridos... Olha, alguns com a imagem arranhada. Alguns um pouco mais assim, mas todos sobreviveram bem, conseguiram... Dei aula de pênalti. O Carlão, inclusive, o Carlão bateu pênalti, natação... É triatleta, né? Porque natação é triatleta. Boa. Foi bem. É o triatleta. E levantamento, né? Levantamento. Aliás, hein, pô, que teve de... Bom, enfim, não vamos falar de números, né? Não, melhor. É melhor não. Nem números, nem dados. E não cita a fonte. Até porque às vezes os números não comprovam aquilo que foi o jogo. E vou te falar uma coisa. O silêncio não comete. Nesse caso, eu vou falar pra você, o silêncio não causa erro. Essa que é a grande verdade. Aliás, o erro é o Guarani, né? Que tá errando demais. A gente vai falar do Guarani. Que pênalti do Matheus Salustiano, hein? Que juvenil, daqui a pouco, hein, velho? Pelo amor de Deus, hein? E quem nunca erra? É verdade, né? Agora, o que não erra é o sarcófago. Levantou a bola. Sempre um acerto nessas tardes maravilhosas. Guarani hoje, né? Hoje é Bugre. Boa. Guarani. Esse jogo que você pegou é interessante, bela escolha. Mas se você não vou falar nada, cara. Já foi bisbilhotar? Não vou falar. Não estraga o quadro. Tudo bem, Lupe? Tudo bem, Eliel. Um grande abraço pra você, pro Cabelo, pro Carlão, pro Scheib, pra nossa audiência maravilhosa do Arena. Queria mandar um parabéns pros compositores, porque hoje é dia dos compositores? É dia do compositor. Legal. Eu queria mandar um grande beijo pra população de Varginha, que hoje comemora mais um ano de vida. Olha só, o ET foi lá também visitar de novo ou não? Foi lá. O ET Bilu? O ET Bilu e também o pessoal de Pirinópolis, hein? Pirinópolis. Que fica no estado de Goiás, né? A Gretchen já cantava, né? Piri. É dia... E também é feriado em Paranaguá, no estado do Paraná. Em Colombo, porque hoje é dia da padroeira, né? Dia de Nossa Senhora do Rosário. Colombo é em São Paulo. Paranaguá? Colombo é Paraná. Rio Branco. Paranaguá. É, Paranavaí. Tem que ter o Rio Branco. Paranaguá, época o Atlético Paranaense mandava jogo lá. Sim. Mas o Rio Branco de Paranavaí. Não, de Paranaguá. Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, Eliel Almeida. Boa tarde a você, boa tarde aos nossos parceiros, boa tarde ao ouvinte CBN. Tudo bem, Fábio Scheib, o nosso anfitrião, melhor anfitrião do mundo. Esse sabe como agradar os companheiros, hein? É isso aí, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Começamos uma semana, aquela semana chata, né? Sem jogos, data FIFA, 2 semaninhas aí. Tem seleção, tem bugrão. Tô falando de decisões, assim, mais decisão. Mais robustas, né? Bugre, verdade, se perder, Guarani teve essa caiu. decisão. Não, mas só pra registrar, hoje tem Atlético de Três Corações e Vila Real, na terceirona de Minas. Não, tô falando só agora o programa. Você devia jogar esses papéis aí todos no lixo. Tá bom. Isso, viu? Eu sou um perseguido mesmo.
O Fábio Scheib, continua com o seu destaque, você foi interrompido, meu cara. Não, o Carlão falou sobre o Atlético Paranaense, é justamente o Atlético Paranaense que o Corinthians, que tem feito bons jogos, mas não está ganhando, tá tendo uma boa conduta em campo, mas não está trazendo os 3 pontos. O Atlético Paranaense é a próxima meta do Corinthians, né? O Corinthians tem que mirar o Atlético Paranaense, jogo daqui a 2 semanas no Neoquímica Arena, para poder sair aí da zona de rebaixamento e empurrar o Furacão pro lugar do Corinthians, né? Perfeito, e o Furacão que perdeu do Botafogo, hein? Aliás, esse resultado quase que melou tudo no sábado, Nossa, o homem tava triste, hein? Quase que cancelam tudo no sábado, hein? Tá depressivo. Fabião, mas o que foi? Rapaz, ficamos ali um olhando pra cara do outro sem entender nada. Meu Deus o homem do céu. demorou pra voltar ao prumo. Eu acho que não foi nem o resultado do Botafogo, foi o gol perdido pelo Rony. Não, aquele gol ali, meu amigo, nós assistimos 375 vezes e não entendemos, hein? Não entendemos. Bom, hoje é dia do compositor, a gente podia mandar uma assim, né? Compositor, eu lembro de José Augusto. Baita compositor da música brasileira. Moacir Franco. Moacir Franco, Erasmo Carlos, compositores do momento. Peninha. Michael Sullivan. Paulo Massadas. Michael Sullivan. Renato Russo. Adoniran Barbosa. Compositor. Barbosa. Compositor. Cartola, grande Cartola. Inesquecíveis sambas criados por Cartola. Aquele da Mangueira de 1979, muito bom. Como que a gente não pode esquecer tem muita coisa, hein? Dia do compositor. Legal, hein? Qual o maior compositor do Brasil? Boa, hein? Boa. Tem muitos, né? Tem muitos, hein? Tim Roberto Maia. Carlos é compositor? Compositor, junto com o Erasmo. Mas você sabe que aquela música Eu Gostava Tanto de Você, do Tim Maia? Tim Maia. Foi Sebastião um cara que Maia. fez pro filho dele, Eu já que ouvi perdeu essa- o filho e fez e entregou pro Tim Maia. Aquela Flor de Lis do Djavan parece que é uma história também. O quase Daniel que França semelhante. tá me lembrando aqui de um que a gente tava deixando passar, cara. Qual? Rafael Pio. Rafa Pio. Pelo amor Ele de tem lindas Deus. canções, né? Olha aí, ó. Aí, Essa? Rafael. Não, essa não é, né? Essa- É essa? O problema do P é que ainda ninguém ouviu. Assim, Cadê aquela ninguém do que eu Rafael falo, Pio, tipo, aquela do... Lá em Medellín ouviram. Lá em e deu Medellín ruim, não né? deu Ah. problema. Mas assim, foi só uma escorregada, né? Um deslize. Um deslize. Vamos ver. Ele não sabia. Ó. energia boa. Essa. Rafael Ângelo Essa Pio, hein? Ó. Olha essa música. Que você tem. Que Como dedilha, né? Segundona, Ele hein? vem de ré sem dó. ó. essa. Vai começar bem a semana, hein? Aí, o ECAD vai pingar na conta. Não, do mas Pio. Olha isso. Planilha, Quando a eu Pelo menos vai na percebo- conta do Pio, né? Quando eu Essa eu nem vou percebo, colocar. quando eu percebo, sem querer, já tô pensando em você. Parece o cabelo cantando pra Zampola. As verdinhas. Ai, mas a música do dia não é a do Pio. A música do dia pra relembrar o sarcófago, qual é, por favor, meu caro Nilson Belisário? Nirvana pra começar a semana. Pra deixar a gente com a Nirvana lá em cima. Muito boa a escolha. Até que enfim ele trouxe uma música pra começar bem a semana, né? Porque Muito boa a escolha. As últimas duas, Estavam melancólicas, Melancólicas. depressivas. essa é boa. Perfeito. Quem canta isso aí, Léo? Nirvana, falei, Nirvana. Vamos lá, vai participando com a gente, 991869070, 991869070. Hoje a gente quer participação de tudo que é lado, hein, gente? Manda recado aí, 991869070. Combinado? Ó, Chico Buarque, bem lembrado aqui, hein? Nossa mãe. Grande Chico Aliás, fomos Buarque. ouvindo Chico, né? No caminho pra Itu, fomos ouvindo Chico Buarque, eu gosto muito da banda, né? Estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Construção de Chico Buarque também é maravilhosa. Aliás, até Adoro. aproveitar o clima de Partido eleições, alto. né? Que todas as urnas já foram apuradas. Já foram apurados. Lá na minha residência e por mais 4 anos minha esposa vai continuar mandando. Perdeu, é? Perdi, mas Não daqui deu 4 nem anos segundo turno. não deu, a gente tenta de novo, não tem problema nenhum. 4h16, começou a Arena, vamos juntos até às 5 da tarde. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. Bom dia pra você.
Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Quatro horas e Rita 18 minutos. Rita Lee é compositora. Era, né? O Sérgio de Montemor pergunta aqui, Sérgio. sabe informar a respeito de ingresso para o dia 16 no Brinco de Ouro? Ingresso para o Brinco de Ouro com time grande é com o Scheibe. Fábio Scheibe tem as com o Fábio informações. São Paulo e Vasco, mas, Fábio né, Scheibe. nesse específico caso, acho que não vai lograr êxito, como diria Antônio Lupe, porque não é muito Não é a sua a praia, praia, né? Não é conselheiro lá, né? É. Lá nos lados do Morumbi. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, né? Mas muito mesmo. É um tal de né? alfinetar com o irmão que... Saindo Olha, um pouco... você falou de eleição, Eliel, depois eu trago um número legal aí das pessoas ligadas ao esporte, quem foi Boa. eleito, quem não foi. Tem Bacana. muita gente que não foi, viu? Belo levantamento, Scheibe, traz já. Aliás, o ouvinte mandou aqui, saindo um pouco de esportes, gostaria de parabenizar a CBN pela cobertura na apuração de ontem. Opa. Não sei quem foi o apresentador, mas foi uma cobertura com bastante seriedade e credibilidade. É. Rafael de Campinas, também não sei. Ah. Rafael, o homem veste uma fantasia pra fazer esse programa que você nem Nem ideia. sei. Boa tarde, Arena CBN. Lupe, tira uma dúvida. Como o Eliel trabalhou ontem nas apurações das eleições, logo ele tem direito a 7 dias de descanso? Folga eleitoral. Carlos Almeida. Ô, Parente. Carlos, Parente. é o seguinte, é que ele resolveu pegar essa folga um pouquinho mais próximo do Natal e do Ano Novo. Então, provavelmente até lá, ele não vai lograr êxito. Melhor compositor de todos os tempos, Raul Seixas. Raulzito, maluco, beleza. Apesar de serem antigas, as letras são muito atuais. Nossa, mãe. Concordo, hein? Ouro de Tolo. Ouro de Tolo. Guita. Ah, Nossa, muito. tem um eu documentário nasci há do- 10 mil anos atrás. tem um A gente sabe. documentário dele que é A gente sabe. A gente sabe pelo semblante, a gente não... O Cazuza também, né? Cazuza. Opa, Cazuza. próprio Frejá também. Sim. Ezequiel Neves, né? Ezequiel Neves, Todo mundo grandão. O ouvinte, o Rodrigo Pupo, de Campinas, Meu Grande parente, Rodrigão, hein? meu parente. ele também. tá meu falando parente, aqui, é, pertinho da rádio, inclusive, gostaria de saber se procede a informação do leilão do campo do Mogiana amanhã. É, amanhã. Amanhã, Lupe? Dia 18. E Dia 8, perdão. qual o valor inicial para lance? Se não me engano, 26 milhões. 26 ou 28? 26 ou 28? Tô na dúvida. Ó, se cada um juntar aqui, dá, não dá não? Não, mas se a gente comprar, eu vou organizar lá um estádio novo. Ah, entendi. O cabelinho 26 tá com o milhões, coração hein? apertado, Eu- né? Mas fiquei vale isso? chateado. Vale, Cabelo? Você que conhece? Pela A A localização, Pela né? localização. Guanabara. Guanabara. ali. 28,6 milhões é o lance mínimo. Provavelmente construtoras, né? Ah, por ali ainda? E aí, tchau. Infelizmente. Cara, e assim, A de história vai se... Horácio Costa, né? O dia da demolição vai ser... Serecamp. e ele pertence Você ao jogou lá, governo, cara? né? Não, mas eu Governo do fui. Eu estado. já vi jogos, inclusive vi o Primavera, tomou uma surra do Campinas, É, foi 6 Eu a 1. joguei lá contra a escolinha Mestre de Cá. Você fez o quê lá? Joguei. Ah, Carlão. Do Mestre de Cá, quando Contra a década de escolinha, 90, não era? isso, Eu lembro. Ô, Carlão, o primeiro derby que Mais tem um uma, resultado desconhecido, não foi lá também? É, desconhecido em termos... Por quê? Quanto foi? Não, agora eu quero Não, saber. agora é Não, mas resenha, pera aí. resenha. Não, porque cada um fala, o Guarani fala que ganhou e a Ponte também fala que ganhou. Então... Exatamente. Mas foi lá, não foi, Cabelo? Foi. Não foi lá não. Já teve outros campos do Cruzeiro, que hoje é a Igreja de Santo próprio Antônio. Pastinho Pastinho, também, né? que era na Júlio de Mesquita, né? Não é Barão Geraldo de Resenha? É. Olha aí Mas então, mas só Tinha um o campo detalhe. da Fala. Ponte na Júlio de Só um Mesquita. detalhe, a matéria aqui do portal A Cidade On, que o Serecamp,
precisa gaguejar, não. Ele é tombado pelo patrimônio público. Então não pode ser vendido, Pode, mas você tem que... manter a fachada ali, né? Eu não sei. Então, porque cada tombamento tem a sua Da particularidade. ponte A isso ponte aí, é né? só a É porque fachada. o Cabelo, pra quem não sabe, é um bibliotecário. Sim. Então ele entende dessa questão de Mas tombamento, principalmente de ampola. Isso. Se for em lata, melhor ainda. Aí que eu falo, porque as duas equipes, Ponte e Guarani, eu sei que é uma situação muito difícil. Você vai vir com polêmica agora. Não, mas por Lá vem exemplo, Uma os arena dois pros poderiam- dois. faz ali, junta com a prefeitura. Tenta... Mas não dá pra dividir estádio, não existe. Mas Vocês utópico, sabem disso. utópico. Não, o tópico não é. Vocês o sabem tópico não disso. é. Não é pra dividir estádio, é pra ter um plano B, entendeu? Mas ninguém, nem os grandes mais estão dividindo estádio. Todo mundo criou suas arenas para não dividir o Pacaembu mais. Mas aí entra outros fatores que eu sei que não pesam tanto. Não, Fator eu acho histórico. Aí você vai fator querer de juntar, virar patrimônio da que os dois cidade. times virem um. Não é isso. Eu tô falando fazer parceria. O que é parceria? Vai lá na prefeitura. O que a gente pode fazer pra recuperar o Mogiana? Tipo o Estádio Olímpico de Goiânia? Por exemplo. Aí o que acontece? Ninguém mais manda jogo lá. Aí que Campinas pode sediar uma Copa São Paulo de Futebol Júnior, que toda hora tem ouvinte que pergunta por que Ponte e Guarani não são mais sede. Um centro de excelência para atletas. Então, Um centro de excelência tem ali para perto da atletas. Fundação Bradesco Um ali. centro de treinamento, Não, por exemplo, ó. Mas não é desperdício? Eu não sei. Aí não cabe a mim. Um estádio responder essa municipal, pergunta. pô, porque ali tá sob o comando do Estado. Do Estado, ele é do Estado. Então, Mas o problema do estádio municipal, quem que usaria? Tipo, Ponte Guarani, mas acho que esporadicamente, né? Não vão sair das suas casas. As categorias de base. Não vão sair. Não... Agora, outras ideias, sim. Um centro de excelência, sei, algo ligado ao esporte, né? Um centro de formação de base. Se for ver, o Serecamp abrigou, evidentemente, a Mogiana, Sim. que era Ponte, Guarani e Mogiana. Abrigou o Guarani, a Ponte Preta, o Gazeta e o Campinas Futebol Clube. É. Então, as o 5 próprio equipes profissionais... o Red Bull era em Vinhedo quando começa o projeto, Red Bull né? não pegou. O último foi o Campinas. Só jogou contra. O Campinas. Então, abrigou as 5 equipes profissionais. E vamos torcer aí pra que, sei lá. Por que é utópico, Chaibe? Gostaria de te ouvir. Você jogou uma pimentinha aí na opinião do Lucas. Eu acho que hoje em dia, com essas modernidades, como você falou, arena, com os próprios estádios também, gerando dinheiro para os clubes, é muito difícil eles saírem do estádio. É difícil também a Ponte Preta não poder mandar o jogo em casa, ou mesmo o Guarani, né? Diferentemente de Palmeiras, do próprio São Paulo, quando tem algum show, alguma coisa, tem que procurar outro lugar para abrigar o próprio jogo. Eu acho que Ponte e Guarani não sairiam apenas pelo caso de reviver a história, ou de fazer um mas aí estádio a gente tá pensando só em jogo. E, por exemplo, o CT do Guarani e o CT da Ponte, eles são, em comparação a outros CTs... Sim. Mas aí como que você agenda? A Ponte vai treinar de manhã, o treina Guarani de manhã, vai treinar à tarde. Não sei, ué. Não sei. Aí eles que se organizam. Eu tô dando uma ideia. Mas não sei. Mas eu acho que poderiam... Eu acho que pra permanecer com a estrutura, claro, remodelada, mas modernizada, seria também, um centro Carlão. de excelência de esportes. Tem o futebol, uma pista de atletismo, mas não alojamentos. sei, Carlão. Não sei. Porque você não vê o Ibirapuera em São Paulo, tá jogado às traças também. Também. Que seria isso. Eu acho que o ouvinte foi cirúrgico aqui. Campinas precisa de um ginásio de respeito, isso sim. Ali não tem condição de fazer um ginásio? Eu concordo, porque o Taquaral, com todo o respeito, com cada melhoria que é feita, Isso legal, mas precisa de um ginásio de respeito. Não dá pro vôlei ter esse super investimento que tem, com caras de seleção brasileira e tudo mais, e conseguir colocar 2.000 pessoas só. Era para ter Campinas um ginásio para 8.000, 6.000 pessoas, neste tranquilamente. momento do vôlei campineiro... São José dos Campos é maior que Campinas? Não. E tem uma baita de uma arena. São Sebastião do Paraíso é maior que Campinas? E tem uma baita de uma arena. Arena de ginásio, arena para esportes de piso, de quadra. Acho que é o que Campinas tem que pensar nesse momento, na minha visão, né? Boa tarde, galera. O Wellington de Sumaré, o melhor compositor é da nossa região, Carlos Gomes. Carlos Gomes. O hino do Guarani. Tem até uma praça com esse nome aqui em Campinas, né? Sim, ali na Glicério. Aliás, o que o senhor frequentou ali também, né? Porque saía do antigo prédio, parava ali e dava aquela calibrada. E ali perto do jogo tem a estátua de Carlos Gomes e Maria Monteiro embaixo. O Fábio Scheibe deu risada, mas também frequentou bastante ali, viu? Na época de compositora campineira. Ou não é, o hino do Scheibe? Guarani é cantora. inspirado na obra de Carlos Gomes. Sim, começou o pó de ponte. Não, Guarani. Agora estão falando, não para. Posso ir embora? Tô quase saindo também. Não, agora Boa tarde, o maior compositor é o Falcão. Falcão.
verdade. Dentro do seu propósito estilo, no dele, seu é estilo. igual o Valdir Soriano. Falcão virou um Vocês... símbolo do cara traído, né? Ó, o cara aqui te defendendo, ó. Vocês ficam criticando o Cabelo por todos os jogos alternativos que ele traz, mas estão esquecendo que ele já está antecipando o futuro com os jogos do Guarani em 2025. Pegou pesado. Não, aí vou entrar nessa. Não, eu em nenhum momento, pelo contrário. Eu sou um defensor do... Enquanto tiver possibilidade, não desistir. Ixi, você sabia, sábado ficou em Mauricião aqui a gente chorando, em Ah, pranto. Eu fiquei sabendo que a resenha pós-tráfego, pós-trânsito... Agora é o pós-derby, né? Não, e a gente tentando encontrar soluções. A solução pro Guarani. E aí, Vocês e querem chegou um a uma frango? conclusão? Ah, não, mas foi emocionante. Foi emocionante, né? Imagina. Lágrimas Mas eu posso rolaram. falar, eu posso ser bem sincero, é o que o Cabelo fala. É o que o Cabelo fala. Matematicamente tem chance, mas, cara... O desempenho tá muito abaixo, né? Tá muito ruim. Mas enquanto tem matemática... A esperança. A esperança. Eu defendo. E o torcedor tem que se apegar na matemática. É o que tem, é o que resta. As pessoas dizem assim, a esperança é a última que morre. Tá, mas ela morre. Ela pode ser a última que morre, mas morre. Agora, é brincadeira, entendeu? né? Por exemplo, o Guarani ano passado ele estava num caminho. Tudo bem, não deu certo o acesso, mas se ele permanecesse com aquela base, né, se ele pavimentasse o caminho para um 2024 mais organizado, com certeza ele não estaria nessa situação. Eu me lembro assim, ano passado com eventos, transformava o jogo do Guarani em evento. Falei, pô, o Guarani show, lembra? O Guarani está se recuperando. Aí monta um time terrível, que na série do Paulistão já era pra quase ter caído. Se não fosse o Bragantino, do Bragantino. E aí o campeonato não fala assim, não. E sabe por quê, gente? O time sub-20. E outra, sabe por quê? É um prejuízo incalculável assim. o Guarani ser rebaixado pra Série C, porque hoje é um campeonato difícil. Não, mas você também não pode ficar gorando. Deficitário. E que se o Guarani não se renovar, e caso seja rebaixado, mas se ele não se reorganizar de uma maneira assim radical... Você vê, Figueirense é não difícil, sobe. Então, é o prejuízo. E você pega... A Ferroviária subiu. Então, do Atlético e aí do Roger você também. pega as equipes que subiram. Você tem a Ferroviária, que não é SAF, mas é SA há um bom tempo, ou Muito seja, tempo, já é uma muito empresa. tempo. Aí você pega o Atlético, que é tá SAF. valendo, Acho que a Aí Ferroviária... o Remo ainda é um tradicional. E o Volta Redonda. Eu acho que a Ferroviária tem foi uma das investimento primeiras ali. SAs do Brasil, né? Foi uma das primeiras. Ela chegou a ter uma parceria com o Atlético Paranaense um tempo. Não, né? com o Juliano Bertolucci. Não, mas qual ele é o dono hoje, né? Porque era o dono lá das Casas Bahia. Isso, o Saul, né? O Saul Klein, que foi envolvido nas denúncias. Mas... Meu Deus, que dá até nojo das denúncias de assédio. E aí o Juliano Bertolucci assumiu o comando da Ferroviária. Mas tem uma conversa que corre os corredores da Fonte Luminosa, e você pode falar com mais propriedade, porque... Frequentou. Não, militou por ali? Militou. O Petralha, antes do Saul, a informação é que ele também era um investidor. Não tenho essa informação Tá para bom. te dar precisamente. Mas... Boa tarde, eu gosto do Boa tarde, o gosto musical do Eliel é surreal. Parabéns, Wagner de Hortolândia. Não é, Wagner, que eu adoro o Nirvana e essa música, o cabelo acertou mesmo. Marco Antônio Carvalho de Campinas. Pra mim, os 3 maiores compositores de todos os tempos. Noel Rosa, Chico Buarque e João do Vale. Foi bem. Ninguém conhece, mas é um dos grandes. O João do Vale mandou aqui. Deixa eu pesquisar aqui. Não é Nirvana, e sim o Chu, que acabou de tocar. É que tem uma diferença de timbre que confunde E os outra, ouvintes. Seattle pra Dublin Mas, tem uma enfim, distância considerável, né? Depende, põe no mapa pra você ver, não dá 10 É centímetros. verdade. Boa tarde, amigos apresentadores da CBN. Como pode o Guarani mais um fiasco em pênalti infantil? Nossa. Alguém tem que avisar o Salustiano que tem juiz e VAR, sem contar o fiasco do Reinaldo e Jefferson. Infelizmente, vocês vão trabalhar na Série C. Que isso, hein? Ponte e Guarani não aguentam manter o estádio deles e vai comprar mais um como, Lupe? Não é pra comprar, tô falando pra fazer parceria, porque comprar não tem dinheiro pra comprar jogador bom, vai comprar estádio. O ouvinte deu no meio aqui. Fazer parceria, a gente precisa viver de parcerias, principalmente Ponte e Guarani. Não lançaram um projeto aí recentemente pra resgatar o futebol campineiro? E aí, tem um local que faz parte da história do futebol de Campinas e tá sendo leiloado. Mas então por que tá você tá bom. se exaltando? Não tô se Entendi. exaltando, não. Eu tô falando que não é pra comprar. Em nenhum Quando momento eu você usei a se palavra exalta, comprar. você perde a razão. Porque eu sei que não tem dinheiro pra comprar. Eu falei Você tá perdendo a parceria. razão. Quando você faz parceria, você tenta ali parceiros pra Sim, resgatar um patrimônio. investidores, Só Mas tem isso. parceria Em que você nenhum se momento eu complica, quis comprar, hein? porque eu não posso também falar pra comprar, sendo que eu sei que ele Você não tá tem falando muito situação pra isso, Vai se entendeu? enrolar. Mas tem parceria que você se ferra também. Você não Ah, vê aí mas a Palmeiras e W Torre e Palmeiras?
Tá lá, ó, tem mais show do que jogo. Mas aí cabe aos conselheiros também, né? Acha que é só ir no jogo, dar ingresso pros amigos. Almoçar lá na churrascaria. Lá, frequentar a piscina em forma de porco. Exato. Cadê os conselheiros pra fiscalizar? Conselho fiscal. Cadê o conselho fiscal? Falando nisso, a piscina do Clube Social abriu, hein, cara? Aí, ó. Tá bonita. Teve festa lá, ô Fabião? Show da Ivete Sangalo tem a rodo, né? Cadê a fiscalização do cofre? Bonito. Vou te falar, a piscina que abriu foi no sábado à noite. Foi uma choradeira de emoção. Vou te falar, viu, meu amigo? Ô, Fábio Chaves, existe o cofre ainda ou não? Claro. Você faz parte de orientação fiscal. Não faço parte. Eu não sou nem conselheiro. Não. Apenas claro, é influente, é influente. Ó, o ouvinte lembrou de 2 bons compositores aqui, ó. Tom Jobim. Mãe. E Mário Zan. Que isso. Mário Zan também, o rei do acordeon, da sanfona. Depende como é chamada lá na sua região. Luiz Carlos do Raça Negra. João Gilberto. João Gilberto. Bom compositor? Muito muito, né? Pena Branca. Belchior, o famoso latino-americano. Eu gosto de Paralelas do Belchior. Pô, acho aquela bonita. da Elis Regina como nossos pais é o Belchior, né? É verdade, ainda somos os mesmos. Nossa, essa música é maravilhosa. Né? Tá louco. Fábio Júnior. Grande Fábio Júnior. Zé Ramalho. Toquinho. Falaram aqui agora, o ouvinte acabou de mandar Toquinho. Toco, corintianíssimo. Toquinho que é aquela lá da Aquarela. Né? Que as crianças todas cantam. A gente não pode esquecer de um cara que militou na imprensa e escreveu hinos. Renato Silva. O Bico Fino. Renato bela lembrança, Silva. Bela lembrança. Lupicínio Rodrigues do Grêmio. Renato Silva escreveu um hino da Ponte que originalmente não era da Ponte, era da torcida jovem. Mas o apelo popular... Lamartine Babo. Tá bem, hein? Lamartine, ó, estamos lembrando de bons nomes, hein? Estamos falando dos compositores porque hoje é dia do compositor, viu, gente? Nilson Belizari, intervalo e a gente volta já. Pode cancelar a situação lá, porque não saíram até agora, não vão sair mais. Repórter CBN. Segunda-feira, 7 de outubro de 2024. Os medicamentos com preço regulado vão ficar mais baratos ainda neste mês de outubro. Uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária pode reduzir em até 2,59% os preços ao consumidor. A norma atende a uma decisão de agosto do Supremo Tribunal Federal que definiu o preço fábrica e o preço máximo ao consumidor dos medicamentos. A medida da Anvisa vai impactar mais de 3 mil medicamentos. A defesa do cantor Leonardo negou a relação do artista com o trabalho escravo e afirmou que as multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego foram pagas. Mais cedo, o nome do cantor foi incluído na lista suja do Ministério após 6 trabalhadores da fazenda Talismã, no estado de Goiás, serem encontrados em condições de trabalho análogas a de escravo. O caso é referente a uma fiscalização de 2023 e foi arquivado depois do pagamento das multas. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social lançou o segundo ciclo do projeto BNDES Periferias. A ação vai disponibilizar R$100 milhões para projetos que vão levar internet para favelas brasileiras. O BNDES também anunciou uma operação de R$65 milhões para instalar 181 torres de internet de alta velocidade em 23 estados do país. No horário de Brasília, 4h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio.
E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Estradas. São 4h37. Flávio Botelho, informações das estradas, por gentileza. Boa tarde, Eliel. Muito boa tarde também à sua equipe e aos ouvintes do Arena CBN. Eliel, a rodovia Dom Pedro I continua com trânsito bastante carregado em Atibaia por conta de um acidente que aconteceu mais cedo envolvendo 2 carretas. Segundo a concessionária que administra a rodovia, uma vítima foi socorrida em estado grave e levada para a UPA de Atibaia. Ainda segundo a concessionária, houve derramamento de óleo nas pistas que já foram limpas e liberadas, mas a lentidão ainda segue desde o quilômetro 79 até o quilômetro 87 no sentido Campinas. No trecho de Campinas, já há uma maior movimentação na rodovia Dom Pedro, do trevo do Santa Mônica até a chegada à rodovia Anhanguera. Na Anhanguera, trânsito fluindo bem no sentido capital e interior. Mesmas condições na rodovia dos Bandeirantes. A Santos Dumont também tem trânsito fluindo sem dificuldade nesta tarde, Eliel. Perfeito, Flávio. Obrigado pelas informações. Já você volta no ponto final. Dica do dia Seresto. Pets adoram se jogar nas brincadeiras e as pulgas adoram se jogar no seu pet. Use Seresto, a coleira que protege gatos contra pulgas e cães contra pulgas e carrapatos por até 8 meses. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. Arena CBN. São 4h39, de volta com a Arena CBN. Muita gente mandando aqui sobre os compositores, ó. Carlos Gomes, Wilson Barreto mandou pra gente. Renato Teixeira e Almir Sater. Nossa, mãe. Boa. Ótimo. Pessoal, esqueceram do Carlos Cola, Adilson do Parque Via Norte. Cola. Verdade. Milton Nascimento, Pedro do Jardim do Lago, Ivan Lins. Nossa. Eu gosto da música Vitoriosa do Ivan Lins, muito bonita. Quero. Sua risada mais... Nossa, linda. Essa é muito bom. Sai Guarabira. Sai Guarabira. Cascatinha, Ana. Djavan é o melhor, o inventor da música na terra. Paulo Popai de Campinas. Andou aqui. Paulo Popai? Marília Mendonça, Ana Carolina. Guilherme Arantes. Guilherme Arantes. Mano Brau. Renato Russo, Xande de Pilares. É um celeiro de compositor falar de um, sempre lembramos, mais 2 ou 3. Outra coisa, quem foi o ex-goleiro da Ponte, que faleceu semana passada? Daniel Guimarães. Daniel. Aliás, a Ponte perdeu mais um no sábado, né? Ai, cara, o Vasco. É verdade. Cara, deixa eu mandar os sentimentos pra família aqui, porque ele ficava ali na recepção administrativa. Pô, fiquei muito triste. Vasconcelos, então, né? O Vasco, grande torcedor da Ponte, funcionário, meus sentimentos à família aí, que console aí toda a família. Na nossa solidariedade, a família do grande Vasco. Cara, tem um compositor também que quem gosta mais do pagode ali, Thiago Barbosa, o Prateado, que é baixista. Você tá doido. Meu Deus do céu. Eu gosto muito dele. Periclão. Você é muito fã de pagode, né, Lu? Eu gosto bastante. Atitude 67. Sai fora. Mas é pagode, velho. Que pagode o quê? Até desligou meu computador. Era por falar em Como não? Mas Atitude 67 é pagode. Não é. Sábado por falar em samba. Não, mas Atitude 67 é. Não é. Mas pelo amor de Deus, Shaibe, Atitude 67 é ou não é pagode samba? Canta, lógico, canta dormir, canções conhecidas do... Qual que é a sua Se o Léo versão? pular no rio, você pula também? brasileiro. Não é. Como não, velho? Não é. É um outro estilo sem definição. Ixi, que isso, Falar em cara. samba, um dos mestres do samba canção, Benito de Paula. Meu Esse senhor. meu respeito. Deixa o samba morrer. Isso. Acho que vocês esqueceram de Vinícius de Moraes. Falei Vinícius com um pouquinho, né?
O Rafael Lopes mandou aqui que o João Carlos, goleiro do Botafogo, é Ponte Pretano. Será? Agora o Arboleda, que é palmeirense. Nossa, mas quando ele tava na Ponte não foi tão bem, né, o João Carlos? Ele caiu em 2017. Gal Costa e Marisa Monte. Opa. Costa. João Fortuna. Cartola. João Nogueira. Falamos. Tem bastante, hein? Bastante. Vai mandando aí, 991869070. Ô, Carlão, se por um lado a gente falou do cenário do Guarani, né, no bloco anterior, a Ponte começa a enxergar a luz no fim do túnel um pouco mais próxima de se tornar realmente um trem que vá tirar ela dessa situação ruim. Sim, né? uma vitória importante contra o Botafogo. Não foi lá uma exibição convincente, mas ela precisava dos 3 pontos, né? Quebraram um recorde, né, que seria um recorde negativo, um jejum de vitórias. Dá um pouco de tranquilidade para o técnico Nelson Batista. Destaque não só pelo gol, aliás, um gol com um grau de dificuldade enorme do Gabriel Novaes, dominou e bateu na saída do goleiro, fez outro gol que foi invalidado. Bola na trave. Bola na trave, ponto negativo pro Matheus Silva, né? Pra variar, né? Meu Deus do céu, foi expulso e quase que prejudica a Ponte, mas uma vitória importante que coloca a Ponte aí nos trilhos. Tem o Ceará agora fora de casa, um jogo difícil. E né? depois o derby. E depois o derby, que ela tem a obrigação, como serve pro Guarani também. É jogo de obrigação pros dois, não é mais o derby, o clássico, não. Vale muito mais que uma vitória em clássico, vale a permanência no Campeonato Brasileiro da Série B. E jogou sem o Elvis, né? Jogou bem, deu um pouco mais de dinâmica e tal. Dodô foi bem. O primeiro dever de casa foi feito, né, Carlão? A torcida pedia que 4 jogos restantes aí em casa para a Ponte conseguir os pontos necessários. O primeiro contra o Botafogo, na luta direta, aí conseguiu. Agora tem o derby, depois tem o Brusque e também o Paysandu, que brigam com ela na parte de baixo. Ela tem esses que você citou, Guarani, Brusque, Paysandu e o Sport. O Sport eu meio que descarto. O Sport briga pelo acesso. Acho que dá pra buscar um empate lá, não? Vai fechadinho, a Ponte não é confiável, armar um ferrolho. Agora os 3, o Guarani, o Brusque e o Paysandu, ela tem que somar aí no mínimo 6 a 7 pontos. Pra não falar 9, né? Porque tem que ganhar. Sem negociação. Pelo menos. Mas pelo menos ganhou, né? Ganhou um jogo importante contra um adversário direto, que é o Botafogo. Chegou a 35. Mas olha só como que são as coisas, né? Ela chega a 35, ganhou, parece que deu uma... Respirou, é bem verdade, mas, cara, ela está a 3 pontos da zona do rebaixamento, né? Lógico. Depende campeonato do jogo maluco, do Botafogo, velho. né? Porque essa diferença... Porque o Botafogo venceu o Guarani e o Paysandu vem. Diminuiu pra 2. Que coisa. Tá bem acirrado. Mas, pelo menos, ela fez o dever de casa. Cumpriu o dever. Deveria fazer isso. E fez, né? Próximo jogo da Ponte Preta é Ceará, sabadão, né? 5 da tarde. O Ceará joga hoje com o Sport, se ganhar é G4. E aí vem animado, hein, pra pegar a jogo duro, hein? Vem pra atropelar. Jogo duro. Joel Max e Fátima Leão. Fátima Leão Joel é verdade, Marques, hein? Fátima Leão. Tom Jobim com a garota de Ipanema. Louco aí. Tem muita gente mandando aqui, pode Ponte no ar. Vai mandando o recado, 991869070. Eu queria também falar sobre um evento que aconteceu no final de semana e acho que a gente... peraí, calma, vai devagar. Cuidado, hein? Não, evento esportivo. Bom. Que aconteceu no final de semana, na Aliás, verdade aconteceu ontem. Antes de você falar do evento, nós agradecemos pouco o Chaibe, né? O Chaibe eu agradeci. Ele pensou literalmente em tudo, Ô, né? Chaibe, se você espirrar, cara, saúde, velho. O cabelo, ele pensou literalmente em tudo. Foi genial. Não, muito bom. Foi até na questão impecável. Iluminação do complexo aquático. Perfeito. Tudo perfeito. Você gosta de livro de colorir? Não. Até isso tinha. Foi muito bom. Foi legal. Foi muito bom. Deixa eu falar a respeito do título da Seleção Brasileira de Futsal. Boa! Em cima da Argentina. Superando a Argentina. Eu comentava sempre aqui com o Carlão, falando, cara, como aumentou a quadra, né? Antigamente não era desse tamanho gigante. Muito grande. Tá eu grande. não consigo ir e voltar. Eu acho que se eu for voltar, ali, né? Já foi. Cara, e aí, o que eu achei muito legal? Porque assim... O futsal é o esporte mais praticado no Brasil. Sim, eu também porque o futebol, ele vem do futsal. Na escola, o que você jogava? Não era futebol, futsal, era futsal. Na rua, era futsal, porque ali era golzinho. Era golzinho, mas era uma espécie de futsal. E assim, às vezes a gente esquece a regra. E o Dandan, que tava narrando na Rede Globo, foi muito e a todo momento 2-0, calma. Não é vantagem, é um resultado bom. Cara, na hora que a Argentina, com o goleiro linha, fez 2-1, faltando 4 minutos pra acabar o jogo, virou um Deus nos acuda. Mas parabéns ao goleiro do Brasil foi muito bem, hein, velho? O William, foi muito demais. bem, cara, e tem o William, tem o Guita, que é rei em Orlândia. Quando Orlândia era o berço do futsal, bem pertinho ali de Ribeirão Preto. É um baita jogador, cara. Então, Orlândia, Ferrão também, da Intel. Ferrão jogou muito também. Vários outros jogadores, parabéns então ao Brasil. E sempre que ganha da Argentina, não tem um gostinho, é um gosto muito maior.
6º título da Seleção Brasileira de Futsal, o que no campo a gente acha que não vai ver. Não, mas calma, também não chuta desse jeito. Pode ser um prenúncio, isso aí, Chay. O cara tá muito desanimado hoje, hein? E sabe o que é legal? Não tem VAR, não tem... Quando chamou o VAR pra expulsar, não expulsou. É assim que é bom. Da dinâmica, né? A dinâmica. Pô, eu achei que o cara do Brasil ia ser expulso. Ele deu uma no argentino lá que entortou a perna do cara. Eu falei, nossa, mas não tem nem como não expulsar. E não expulsou. Não expulsou. Segurou. Bom, 4h47, ainda nas quadras, Vôlei Campinas é finalista, né, gente? Venceu bem, Venceu bem o Guarulhos, mais um 3x1. Pega o Suzano, né? Pega o Suzano e eu maior campeão estadual. O que você observou foi bem legal, Carlão, dos jogos, né? Campinas fez 6 sets e tomou 2, né? Consistente, né? 2 vitórias importantes, fora de casa e em casa, contra um adversário que é o atual campeão paulista, chato no melhor dos sentidos, né? Sempre complica pro Campinas, mas Campinas venceu bem, agora que vem o Suzano. Campinas favorito, né? Agora resta saber como que vai lidar com esse favoritismo, porque o Suzano, uma nova roupagem, diferente daquele Suzano do Ricardo Navajas, década de 90, mas é um Suzano forte também, não é à toa que é finalista do estadual. Venceu o Bauru. E faz segundo jogo em casa, né, Renato? Domingo. O Taquaral vai ficar pequeno, hein? Vai ficar muito pequeno. Lembrando que tem transmissão da Central Brasileira de Notícias. Vai ter que colocar um telão lá fora, que nem outras ocasiões. Vai domingão ainda, convite ao prazer. Como diria, você nunca ouviu o narrador brasileiro que faz isso? É o Rômulo Mendonça. Exato, Rômulo Mendonça, porque é um domingo, 6 horas da noite. Baita jogo desse. Jogar só nível de seleção, pô. Olha, temos Sullivan e Massadas. Michael Sullivan mencionado aqui. Massadas. Peninha, também falamos do Peninha. Latino. Eita, mas Latino é compositor? No universo dele, claro. Manuel Gomes. As músicas que ele cantava eu não gostava muito, mas as músicas que ele escreveu fez muito sucesso. Parabéns, menino Peninha. Só no Brasil, né, cara? Parabéns. O Gilmar mandou aqui. Galera do Arena, programa que eu escuto todas as tardes, vocês são fenomenais. Raul Seixas não era um compositor. Todos os sucessos que ele cantava era composição do bruxo Paulo Coelho, Gilmar, motorista de aplicativo. Boa. Bom, então, pra quem tá chegando agora, queria pedir desculpa aí pela opinião do Cabelo, que falou que o Raul Seixas era compositor. Raul Seixas não era compositor. Obrigado, seguinte, ouvinte. Dá uma estudada antes de sentar aqui no programa. Eu tô sendo perseguido. O Cabelo falou uma informação e levou a gente ao erro. Cabelo! Mas é compositor também, Raul. Tem alguns sucessos. Sim. Bom, e por falar em Campeonato Brasileiro, o Botafogo tá mostrando que não vai largar fácil pro Palmeiras, como foi no ano passado. Botafogo de futebol e regatas vai dar muito trabalho, viu, Cabelo? Vai bater o Atlético. E eu errei o palpite de novo. Não, joga pro Carlão. Você vai ficar colhendo os louros da vitória. O palpite de Ponte Guarani você acertou também, né? Mandou bem demais. Aliás, você e o Eu errei, eu confesso, eu errei. Eu acertei. Eu acertei travado. Eu cravei o Palmeiras ia ganhar do Bragantino e cravei o Atlético ia ganhar do Botafogo. Vocês têm que adequar a lei da Bet, hein? Porque senão daqui a pouco vai parar de dar palpite. Mas o Botafogo realmente tá numa grande fase, mostrando um futebol muito interessante. Futebol, olha, tô começando a desconfiar que o Botafogo vai... Embora eu acho que ainda que o Palmeiras ainda tem totais condições de levar o caneco. A diferença do Botafogo, os dois meias são sensacionais, cara. O Almada e o Savarino. Tá louco, são rápidos. E ainda tem o Segovinha. A zaga forte, a zaga bate uma barba e o Luiz Henrique à frente. E a zaga dura, né? Forte, entrosada, bate pra uma barbaridade, mas boa, pô. Mas eu acho que o Botafogo ele não está desperdiçando pontos. Não. Diferente do Palmeiras que desperdiçou pontos contra o Bragantino. Eu também acho. O Botafogo não está desperdiçando pontos, está aproveitando os momentos e pontuando. O Palmeiras desperdiçou pontos contra o Bragantino. E aí eu vou dizer mais. A teimosia de Abel Ferreira tem hora que custa caro. Custa a paciência do torcedor e custa resultados. Cara, ele foi tudo bem, que o juiz estava doido pro Palmeiras fazer um gol, né? Porque dá 13 minutos de acréscimo, minha Nossa Senhora. Mas, cara, o Rony entrar com 43, 42 do segundo tempo. Vai lá e resolve. O Palmeiras não conseguindo mais nada, tava nítido. E outra, Rafael Veiga e Maurício não jogam juntos. Até o Felipe Anderson não é atacante. Algumas verdades são ditas pro Abel Ferreira. Não dá pra ele querer inventar. Se você tá num momento em que o Maurício tá melhor que o Veiga, saca o Veiga.
tenha peito pra isso. Ou se o Veiga é um cara insubstituível no seu time, tira o Maurício. Mas não dá, e quando a coisa fica ruim, ele vem. Aí vem chegando aquele monte, né? Aí vem Estevam, aí vem Dudu, aí vem Rony, aí vai entrando 1 milhão de atacantes. Aí os meias já não servem mais. Aí ele tira o Veiga, tira o Maurício, tira o Felipe Anderson, tira todo mundo. E aí pode desconfigurar o time em busca da vitória. Por que já não faz isso logo no começo do jogo, então, gente? Faz isso no começo do jogo, garante o resultado, depois você vai ajeitando a casa. É difícil. E olha que eu sou santista e fico revoltado com isso. Tem aí a música? Fico revoltado com isso. Abel Ferreira está castigando o torcedor do Palmeiras. Eu fiquei sentido pelo jeito que o Scheibe quase mandou a gente embora, velho. Eu ficava consolando o Scheibe. Quase mandou a gente embora. Que isso? Tem campeonato pela frente, mas o Palmeiras não pode vacilar mais. A gordura, o limite já deu, né? Agora tá a 3 pontos, mas tem um confronto direto ainda pelo saldo de gols, caso os dois times vençam todos os jogos até o final do campeonato, o Palmeiras ficaria, porque tem um confronto direto. Mas o confronto direto é na 32ª rodada, mas, não é? Teve uma situação que quem disse não foi eu, não foi o Cabelo, não foi você, não foi o Carlão, foi Paulo Brasileiro. Se estiver ouvindo, também espirrar, saúde. Ele falou um negócio que é verdade. A tabela do Botafogo até o final do Campeonato Brasileiro, não é mais fácil, tá? Porque facilidade não existe no Campeonato Brasileiro. Ela é mais tranquila. Verdade. Vamos ver aqui, Palmeiras pega Juventude fora, Fortaleza em casa, Corinthians fora, Grêmio em casa, Bahia fora, Atlético de Goiás fora, Botafogo em casa, Cruzeiro fora e fecha com o Fluminense em casa. Eu acho tranquilo. Calma que eu vou passar a tabela do Botafogo. Eu acho que peraí, eu vou analisar a tabela do Palmeiras. Acho que os jogos chaves, Fortaleza, Corinthians e Botafogo. O restante pra mim são vencíveis. Fortaleza, porque é um time que tá lá em cima brigando também pelo título. Corinthians, porque derby é derby, ponto. Mas o Corinthians não tá numa boa fase, é na casa do Timão, velho. É difícil. Segundo ponto. E o Botafogo, que o Palmeiras nos últimos confrontos contra o Botafogo, tirando aquela sorte danada que teve de virar lá pra 4-3, o Palmeiras sucumbe ao futebol diante do Botafogo. Então acho que a tabela do Palmeiras tem 3 jogos difíceis. Tá, lembra que foi o Paulo Brasileiro que falou, hein? Você tá correndo risco. Ó, vamos lá. Ainda mais essa época do ano, hein? Ó, ainda mais... Ó, Botafogo pega o Criciúma. Ganha. Jogo no Maracanã, viu? Ganha. Atropela. Bragantino em Bragança. Atropela. Vasco da Gama. Aí é diferente. É derby. É diferente. Cuiabá em casa. Atropela. Cuiabá. Atlético Mineiro fora. Perde. Vitória em casa. Ganha. Palmeiras fora. Perde. Internacional fora. Perde. São Paulo em casa. Olha as últimas 3 rodadas do Botafogo. O São Paulo vai dar o título pro Palmeiras. Não vai. Pode acontecer. Não São Paulo vai dar o título pro Palmeiras. Ainda mais que azedou a maionese lá, né? Se o São Paulo estiver com a situação definida, um abraço. O São Paulo vai dar o título. E o Palmeiras pega o Fluminense em casa. Na última rodada. Mas o Fluminense tá correndo risco de queda, né? Mas se já não tiver caído, o Fluminense vai entrar com o 3º time pro Palmeiras ser campeão. Tem essa também. Vai colocar o Fernando Diniz pra treinar? Vai colocar 1 milhão de garoto da base, falar, vamos lá, meus meninos. E acontece. Igual foi o ano passado, quando o Palmeiras encarou um time também na última rodada lá e colocou... Foi campeão porque o time só pôs... Cruzeiro. O Cruzeiro só colocou molecada. Igual o ano passado. Mas você ia falar o quê, Scheibe? Nós estamos falando do São Paulo também, né? O São Paulo que anunciou agora há pouco a realização do jogo contra o Vasco no Brinco de Ouro, mas deu informações que os ingressos informações sobre os ingressos serão divulgadas nos próximos dias apenas. O ouvinte perguntou sobre ingressos. Provavelmente na quarta, quinta-feira, o São Paulo já liste, né, os lugares e a forma de como adquirir o ingresso. Mas o jogo é só dia 16, hein, gente? Vai com calma. Não é nesse fim de semana agora, não. É só dia 16. Domingo, né? Domingo. Quarta-feira que vem. Isso. Quarta? Tamo bem, hein? Acho que nos efeitos ainda não... 4h56, intervalo, a gente volta já. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá,
Olá, muito bom dia para você. Bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca a notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. A Federação Paulista de Vôlei divulgou datas e horários dos jogos decisivos da equipe do Vôlei Renata contra o Suzano. Por ter feito melhor campanha, o Renata decide em casa. O primeiro jogo acontece na Arena Suzano, quarta-feira, dia 9, às 9 horas da noite. O jogo da volta no domingo, dia 13, às 6 horas da noite, no ginásio do Taquaral. Campanha do Agasalho 2024. Doe um agasalho e aqueça uma vida. A nossa atitude solidária é um ato de amor para aquecer o corpo e o coração de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua doando roupas, calçados, lençóis e cobertores, limpos e em bom estado. Dê preferência para doações de roupas masculinas, que são especialmente necessárias. Mas não esqueça também das crianças e das peças infanto-juvenis. Muitas cidades da nossa região estão engajadas nesta causa e fazendo sua parte. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Doe um agasalho e aqueça uma vida. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. 4 horas e 58 minutos, de volta com o nosso Arena CBN, já para abrir o sarcófago. Né? Não tem como. Vamos lá? Solta a batida aí, compadre. Esse é Nilson Belisário, hein? O dedo nervoso. O rei de Portugal. Vamos fazer o seguinte? Vamos lá. Guarani, né? Guarani. Quem que o Guarani enfrentou? O Santos. Aliás, Santos pode ser líder hoje, hein? Pode. Se vencer o Goiás. Pode não. Vai. Não, ele pode. Líder. Aliás, hoje eu vou torcer pro Santos. O Santos. Não precisamos da sua torcida. Então vai dormir. Vamos fazer o seguinte, quem tinha no peixe? O Ataliba. Tá aqui o meu cartão. Ataliba. Mas eu acho que... Não é. Eu não acho. Esse Ataliba não é aquele do Jabaquara? É. Depois ele jogou na São Portuguesa, Vicente, São Vicente. Desportiva Guarujá. O Associação Desportiva Caraguatatuba. E aí ele foi trabalhar, né? No humor. É isso. Eu acho que é esse mesmo. Vamos lá. Que ano que é, Shaibe? 1992. Carlão. Isso aí é mais antigo. A Taliba no Santos, 84. Nossa, essa música do YouTube não é tão velha assim, não. Acho que é o ano que eu nasci, 87. Vamos fazer o seguinte? Acompanhar o compacto do jogo que foi exibido aqui na tela da IPTV. Quem era o repórter? Não, é o... Narração, Oliveira Andrade. Vamos curtir pra quem tá no YouTube. Curta você no YouTube. Colocou na área e o gol do Santos, na marca de 44 minutos. O gol foi anotado pelo representante contra do zagueiro Jorge. E ele realmente, depois da partida, confessava que a bola chegou a bater na coxa dele, enganando o goleiro Wilson. Este é o Neto. Levou o Chiquinho. Foi em alta velocidade para a linha de fundo. Tirou da jogada também o Toninho Oliveira. Cruzou. A bola na trave e o Chiquinho Carioca empatando o jogo. Depois de uma linda jogada desse garoto Neto. Você confere de novo. Vejam só que arrancada. Como ele sai do Toninho Oliveira. Cruza. A bola tocou no poste. O Chiquinho Carioca, que vinha no segundo pau, acompanhou pela linha de fundo. Nova cobrança. Caiu de novo com o João Paulo, levou bem o Humberto. Ciscou lá na área. E o gol do Guarani. Preste atenção no replay. Que a bola ainda toca no centroavante Gerson. Para facilitar um pouquinho mais. Na súmula o gol foi anotado para o Chiquinho Carioca. Mas a bola toca ainda no centroavante Gerson. A equipe no estádio Brinco de Ouro. Tá aí a galera comemorando.
Muito bem, temos ganhador. Quem é o ganhador? Carlão de Freitas. Caramba, o cara tá arrasando. Paulistão 84, Guarani 2 Santos 1. O Guarani Não é de possível. Wilson, Gilberto, que é o finado Giba, Júlio César, Jorge, Zé Mário, Ney, Rubens, Feijão e Neto, depois João Paulo, Chiquinho, Carioca, Gerson e Banana, técnico Carlos Alberto Silva. Muito bom, muito obrigado pela escalação, Mas e o Santos? por tudo. Não Você vai não dar quer o- tempo, não vai nós dar tempo. precisamos ir embora. Ah, mas eu tô só Vem dando aí o peixe. repórter CBN. Nós falamos que era 5 horas e nem um minuto a mais, já se passaram 2. Vai gerar hora extra isso aí, Ó, pelo amor esse de é, Deus. é o Ataliba que era do Corinthians, sim, ó. Tchau, gente. Oi. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223.